Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal pra gente falar sobre algumas coisas do Grêmio. A imprensa argentina e por vários veículos, a TIC Sports, a Fox Sports, alguns colegas independentes também lá do jornalismo esportivo da Argentina, dão como certo o acerto do Grêmio com o Romagnha, zagueiro do São Lourenço, que quase veio na janela passada, que era um apontamento, uma exigência do Gustavo Quinteiros. Vamos falar sobre tudo isso. Cascavel tá cobrando o Grêmio de novo. O Grêmio precisa resolver essa pendenga. Temos que falar também dos testes que o Mano Menezes fez nos últimos treinos e que evidencia que eu concordo com ele, tá? O jogo contra o Esportivo Luquenho amanhã, quinta-feira, o Grêmio vai preservar alguns jogadores para focar no domingo contra a Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Depois da vinheta, eu chego para a gente atualizar as informações do Grêmio. Nesse vídeo deixa eu te falar da Mais Ágil Assessoria, porque tu tem saldo de FGTS a receber. Tu sabe que são situações muito específicas para que tu possa movimentar ou antecipar o resgate do teu saldo de FGTS. Calma, aqui ó, na descrição do vídeo tem um link, tu vai clicar nesse link, tu vai conversar com a equipe da Mais Ágil Assessoria e eles vão resolver tudo para ti, ó, no instalar de dedos, com segurança, sem burocracia e rapidinho o dinheiro pinga na tua conta. Aqui, ó, descrição do vídeo, clica no link, conversa com a equipe da Mais Ágil Assessoria, porque eles vão te ajudar na antecipação do resgate do teu saldo de FGTS. Bom, vamos começar pelo Romagnha, né? A imprensa argentina está dando como certo o encaminhamento, a contratação do Romagnha. Se não sair ninguém, dos estrangeiros principalmente, porque a gente fala aí em possibilidade de chegada de proposta pelo Pavon, de chegada de proposta também pelo Cristaldo, o Grêmio, com a chegada do Romagnha, ele vai a 12 estrangeiros. E até tu sabe que há bem pouco tempo atrás, eu até coloquei, quem acompanha aqui os vídeos do canal vai lembrar que num dos vídeos eu coloquei o seguinte: olha, a prioridade do Grêmio agora é trazer zagueiro brasileiro e buscar contratações brasileiras. Aí se falou em vários jogadores que estavam perto de terminar contrato, com vínculo em clubes do exterior, mas que não estavam sendo aproveitados e tal. Mas a imprensa argentina dá como certo, diz que está muito bem encaminhado e que é uma questão de poucos detalhes para que possa ser anunciada a contratação do Romagnha. Quando o Grêmio foi atrás do Romagnha, ainda sob o comando do Gustavo Quinteiros, e uma pessoa que eu confio, uma fonte confiável, me disse o seguinte: o Quinteiros não vai abrir mão do Romagnha, porque o Quinteiros pediu um goleiro estrangeiro e trouxeram para ele Volpi. O Quinteiros queria trazer o outro jogador, que era o Sebastián Villa, lembra? Para jogar no meio-campo. E aí trouxeram um outro jogador e ele chegou agora ao extremo e ele não abre mão do Romagnha. Só que o Quinteiros saiu. Quando o Quinteiros saiu, eu fui consultar essa pessoa e aí me disseram isso: olha, era um jogador que custava quase 5 milhões de dólares. Até na ocasião, o Grêmio chegou a oferecer 4 milhões, um pouco menos de 4 milhões, e o São Lourenço não quis nem abrir conversa. Aí o Grêmio chegou em 4 milhões e meio e ouviu das pessoas do São Lourenço que seria pelo menos 5 milhões para conversar. E aí o Grêmio subiu um pouco e chegou a 4 milhões e 800 mil dólares. E na ocasião, surgiu a informação de que até o Romagnha, que primeiramente tinha dado uma declaração dizendo que queria permanecer no São Lourenço, que não queria sair de lá, mas que depois o próprio Romagnha teria ido no presidente, né? O presidente do São Lourenço também tinha sido bem hostil com o Grêmio, dizendo que não tinha conversa, mas depois o próprio Romagnha foi na direção e ouviu da direção que nessa janela, ou seja, na janela passada, era impossível a liberação dele, mas que poderiam conversar novamente no meio do ano. Só que daí, como saiu o Quinteiros, e era ele que exigia o Romagnha, se tinha uma ideia de que o Grêmio não fosse mais atrás desse zagueiro. Talvez até por uma dificuldade de acertar com outro nome de um grande porte. O Grêmio já pagou alto, por exemplo, para o Wagner Leonardo, também 4 milhões e meio de dólares. Então não é tão simples assim tu sair colocando quase 5 milhões de dólares por um zagueiro. Mas a imprensa argentina, eu conversei com algumas pessoas do entorno do Grêmio e me negaram que tem acerto. Inclusive me negaram que estivessem conversando. Mas a gente sabe que a direção negar também faz parte. Mas, repito, a imprensa da Argentina dá como certa essa negociação. Bom, eu quero falar aqui de um outro assunto que é muito chato, mas que a gente precisa falar dele. Até porque o Cascavel tem razão em estar reclamando, tá? O Cascavel colocou uma nota. O Cascavel
colocou uma nota aqui, ó, que eu vou reproduzir para vocês, novamente tocando no assunto da dívida com o Grêmio. O que disse o Cascavel? O Lyon, um clube francês do empresário John Textor, foi proibido pela FIFA de registrar novos jogadores devido a uma dívida de 12 mil reais relacionada a uma transferência anterior. A sanção poderá ser revertida assim que a dívida for quitada ou caso a FIFA revogue a punição após a conclusão dos trâmites necessários. Por aqui, seguimos no aguardo. O Grêmio ainda não efetuou o pagamento devido à Serpente. Vale lembrar, Serpente é como chamar do Cascavel, né? Vale lembrar que o tricolor gaúcho já recebeu integralmente o valor da venda do atleta Bitelo ao Dínamo de Moscou. Esse recurso é fundamental para garantir a saúde financeira do nosso clube. Estamos aguardando um posicionamento do Grêmio, inclusive o telefone da nossa secretaria está disponível no site. É só ligar ou, quem sabe, abrir o aplicativo do banco e fazer o Pix. Essa corneta do Cascavel, ela é válida. O Grêmio já recebeu o dinheiro do Bitelo. Sempre tem, mas um porém. Não, mas, cara, se tá fazendo tudo legal, então pega e deixa clara a situação. Olha, o que está acontecendo é isso. Deixa clara a situação. Se não, faz um acordo com o Cascavel. Tá chato já isso. Já não é mais a figura do meme. É uma coisa, poxa, tem tanta coisa ruim acontecendo no Grêmio. Aí, para piorar, vem mais, novamente, uma cobrança do Cascavel, que já é a terceira, quarta, quinta vez que eles fazem de forma pública e estão cobertos de razão em cobrar. O Grêmio deve, o Grêmio tem que pagar ou pelo menos acertar, encaminhar esse pagamento. Bom, para fechar esse vídeo, o Mano, ele testou um meio-campo com o Dodi e o Zortea, que é garoto, né, cada base. Vai ser um time misto, mas diríamos que o jogo da quinta-feira é um misto frio. Porque o misto quente, às vezes, tu tem metade de titulares. Eu acho que nem isso vai acontecer no jogo da quinta-feira. O Lucas Esteves volta naturalmente porque o Marlon não pode jogar ainda essa fase da Copa Sul-Americana. E o Amuso, ele ficou fora do treino de ontem, mas por problemas estomacais. Então, eu já não sei, eu acho hoje que o Mano considera o Amuso um titular. E aí, naturalmente, se ele já não está bem, ele também teria uma preservação. E o sistema defensivo, a zaga, teve uma formação em parte do treino com o Gemerson e o Vieri, que podem formar dupla de zaga, né? Porque o Gustavo Martins, ele ainda tem alguns cuidados nessa volta da lesão. E convenhamos que entre o Gustavo Martins que está voltando de lesão e o Gemerson, o Mano vai preservar o Gustavo Martins, considerando que se ele tiver que mexer no time titular, porque hoje vem jogando com Wagner Leonardo improvisado pela direita e o Kahneman titular pela esquerda, ele não vai botar o Gemerson de volta, ele botaria o Gustavo Martins. Então eu acho que vai o Gemerson e o Vieri, o Gemerson pela direita, o Vieri pela esquerda na quinta-feira e preserva o Gustavo Martins, porque eventualmente possa ser titular no domingo, 4 da tarde, contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.